Olá, eu sou Rosivana Souza Alves, eu sou estudante do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, IFBA, do campus de Ilhéus, do polo de Ibicuí. Eu vou apresentar para vocês uma entrevista que nós fizemos, né, um resumo de uma entrevista que nós fizemos com o chefe de RH da Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Vitória, Ronald Torres, né? Realizamos essa entrevista para saber um pouco, fizemos alguns questionamentos sobre o setor de trabalho dele. Perguntamos, isso é dentro da disciplina de gestão de pessoas no setor público. Foi uma atividade que nós realizamos primeiramente uma entrevista por escrito, ele respondeu e nesse segundo momento nós vamos apresentar, né, em formato de vídeo explicativo, alguns pontos importantes dessa entrevista. Nós perguntamos para ele qual é o papel, né, do chefe de RH, a importância do setor na empresa, como que ele gerencia, né, as pessoas no setor dele, se ele encontra alguma dificuldade, né, se ele se depara com alguma dificuldade no setor de trabalho dele, como também se existe algo que impede ele, né, de gerenciar melhor este setor. Perguntamos também sobre as pessoas que procuram RH, normalmente é para resolver qual demanda, qual questão, e também qual a visão dele, né, sobre a importância da gestão de pessoas, os desafios, né, do setor dele, dos recursos humanos que hoje ele encontra, e se ele já teve que tomar alguma medida para melhorar a gestão dos recursos. Ele pontuou, ele foi muito claro, né? No setor dele, por exemplo, ele não tem nenhum subordinado, é somente ele ali naquela função. Ele basicamente é subordinado à secretária de administração, que é Simone Cerqueira. E ele falou que o papel do RH, do chefe, né, na verdade, do RH, é um papel muito importante dentro da empresa. Porque, na verdade, o setor de RH da Prefeitura Municipal de Santa Cruz da Vitória cuida da vida financeira, na verdade, do funcionário, né? Ele é quem faz a folha de pagamento, com as datas já previstas, cada secretário de educação, de ação social, de saúde, de obras, de agricultura, senta com ele para poder realizar a folha de pagamento. Então, segundo ele, nos relatou que é um setor muito importante dentro da empresa. Ele também mencionou que sobre a demanda, né? O que as pessoas procuram normalmente é para saber sobre alguma falta, algum desconto que teve, para pegar um contra-cheque. Pelo fato dele não ter nenhum subordinado. Então, na verdade, essa gerência, né? No setor dele é bem tranquilo, que na verdade ele lida na verdade com o prefeito, né, diretamente com o prefeito e com a secretária de administração. As dificuldades que às vezes ele encontra, principalmente quando o funcionário não compreende de imediato qual foi o erro, porque, por exemplo, às vezes vai uma falta de funcionário, porque não é ele, né, que dá esta falta. Ele recebe tudo pronto de cada secretário e muitas vezes o funcionário vai inicialmente até ele, né, porque é do setor de RH, então às vezes o funcionário não compreende. Então, assim, uma dificuldade às vezes é lidar com este funcionário que já chega já meio que alterado, né, ainda mais quando fala de dinheiro, quando mexe em dinheiro, mas que ele procura da melhor forma possível atender, ouvir e explicar para o funcionário o que foi que aconteceu, se há um erro, né, da prefeitura, né, ou do secretário, e ele procura resolver. Quando não é detectado esse erro, e aí ele explica para o funcionário o que foi que aconteceu. Segundo ele, não tem nada assim que impeça ele, né, de gerenciar melhor o setor. Volto a pontuar, acredita-se pelo fato dele não ter um subordinado, né? É ele dentro da função dele, é ele que cumpre ali aquele papel sozinho dentro do RH. As pessoas que procuram, basicamente, são para tirar alguma dúvida sobre o pagamento, pegar contra-cheque, ver sobre o aviso de férias, como é que está o andamento.
E para ele, sobre a visão dele, né, da importância da gestão de pessoas para aquela organização, ele falou que o principal ponto é atender os anseios, as demandas que o setor exige. É um setor de alta responsabilidade, de muito compromisso, porque é a vida financeira do funcionário, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado na hora de fazer a folha de pagamento, né? Essa questão de férias também, de pagar o 13º, de pagar as férias do funcionário. Então, tem que ser com muito compromisso, com muita responsabilidade. Os desafios da gestão de recursos humanos é que, na verdade, é um desafio melhorar a relação da empresa com o funcionário, né? Porque, como já foi mencionado, às vezes o funcionário procura o setor por um desconto, que na visão dele, a priori, foi um desconto indevido e tal, até chegar no ponto, no X da questão, se realmente foi um desconto indevido ou não, ou por alguma solicitação não atendida. Então, ele acredita que basicamente é um setor importante também para melhorar a relação da empresa com o funcionário. E perguntamos também sobre alguma medida, né? Se ele já deu alguma ideia, já teve alguma sugestão para melhorar, né, a gestão de recursos humanos. Ele disse que sim, que ele procura, na verdade, né, sugerir ao seu superior, né, para melhor facilitar a resolução do problema. Por exemplo, quando há necessidade de realocar um funcionário que não estava bem em um determinado setor para desempenhar uma outra função, porque muitas vezes ele pontuou que muitas vezes se percebe que tem funcionário dentro da área de administração que ele consegue desempenhar melhor um papel do que aquele que ele está exercendo. Então, quando ele percebe isto, ele pontua que em reunião com o prefeito ou com a secretária, ele procura sugerir, né, a realocação do funcionário, quando ele percebe que o funcionário desempenha um papel melhor em tal função e não naquela que ele está. Então, basicamente, nossa entrevista foi esta, né? Ele prontamente nos atendeu, se colocou à disposição, assim como a secretária também, só que a entrevista foi direcionada ao chefe, né, do setor, ao chefe de RH, volto a dizer, Ronald Torres. Então, percebemos que, de fato, ele procura cumprir o seu papel com muita responsabilidade, com muito compromisso que o setor exige, e os pontos que ele colocou e que nós perguntamos, né, foi de modo aqui colocado de modo resumido, de modo sucinto, e basicamente percebemos que ele está ali e desempenha de fato o que a função dele exige. Então, é um setor realmente que é quase que o coração da empresa, porque a vida do funcionário financeira, a vida financeira do funcionário que está ali. Então, tem que ter realmente, de fato, muito cuidado, muito compromisso, muita responsabilidade no que está fazendo, no serviço que está executando. Então, fica aqui os nossos agradecimentos meu e da minha equipe, que é composta por mim, Rosivana Souza Alves, Marcelo Correia e Maria Luzia Souza Alves. Por fim, agradecemos mais uma vez e obrigada.